A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Jesus está aqui conosco no dia de noitinha. Estamos aqui na Avenida Copacabana, 450, Pastor Eugênio. Às terças-feiras aqui temos um culto para população de rua, irmãos. São vidas preciosas que têm vindo aqui. E nós queremos hoje falar um pouquinho mais sobre Sermão do Monte. Já fiz uma mensagem, está gravada, Verdadeira Felicidade. E eu vou falar mais alguma coisa sobre isso e vamos procurar comentar o Sermão da Montanha, que é precioso. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Tem ensinamentos, é chamado o Estatuto do Reino. Hoje eu quero falar mais um pouquinho na introdução. Diz assim, Mateus capítulo 5, vendo Jesus na multidão, subiu ao monte, depois de se ter sentado, aproximado dos seus discípulos. E começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é pobre de espírito. Já falei em outras mensagens que a palavra pobre é pitochos. Pobre sem nenhum recurso, é um verdadeiro mendigo, espiritualmente falando. E nós vamos comentar futuramente mais detalhadamente, mas é isso. Então, bem-aventurado, feliz. Você quer ser feliz? Então eu vou dizer para você alguns textos aqui, comentar, e do Velho Testamento também. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado quer dizer no grego é makarios. Makarios no grego, que quer dizer felizes. Então, felizes, quando você lê bem-aventurados, você leia felizes. Então, quem é que não quer ser feliz? Todo mundo quer em busca da felicidade. Mas o Sermão do Monte nos ensina que a verdadeira felicidade não consiste no que você possua ou no que você faça de obras e tal, mas no que você é, do caráter. Você é pobre de espírito, o reino de Deus entra na tua vida. Você que reconhece que é um falido, fracassado, toda a humanidade é um pitocho, é um pobre de espírito, mas não reconhece. Ele é soberbo, arrogante, não, buscar a Deus não, tem a minha religião, enfim. Então, bem-aventurados os que reconhecem a sua falência espiritual, porque deles é o reino do céu, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, depois, na sequência, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vou explicar isso depois, um pouquinho só, depois em outras mensagens eu vou detalhar mais sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes os que têm sido perseguidos por causa da justiça, quer dizer, de uma vida justa, reta, santa, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, quer dizer, felizes sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Quer dizer, você que é um cidadão do reino de Deus está comparado aos profetas Jeremias, Daniel. Imagina, não é pouca coisa não. Então, eu li esse texto, mas eu quero comentar e de citar algumas passagens. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é através das... o que é bem-aventurado? Felizes. É através da obediência às suas próprias leis morais que nós encontramos e nos realizamos. Pois todo cristão pode testemunhar que há uma relação entre a santidade e a felicidade. Então, não existe felicidade se não houver santidade. Aqui diz: felizes os limpos de coração. Não existe felicidade com pecado. Se você procura, eu procurei, você procurou um dia você descobriu que felizes os que são perdoados. Nós vamos falar isso aqui. Então, o que é o verdadeiro feliz? É aquele que reconhece a sua falência, chora os seus pecados, torna-se uma pessoa mansa, né, que não briga pelos seus direitos. Eu vou comentar depois disso,
só numa frase, rapidamente. Depois ele tem fome e sede de justiça. Justiça quer dizer de perdão, de santidade e de igualdade. Aqui aquela pessoa pobre tem as mesmas coisas que eu tenho. Isso é justiça. Fala de perdão, de santificação e de repartir, de igualdade, né? Então eu tenho que ter fome e sede de justiça. Por isso eu não me conformo de ter o meu pão de cada dia com Jesus na minha vida e ver uma pessoa na rua passando fome. Então, se ela tiver Jesus, a Bíblia diz que o justo nunca mendigará o pão. Então eu preciso dizer para ela isso, que a verdadeira felicidade, o verdadeiro suprimento vem de Deus, o nosso pastor, o nosso Senhor. Vamos falar isso. Então o cristão tem que ter fome e sede de justiça, inconformado com a injustiça desse mundo. Ele vai em busca de perdão, justificação. Ele vive uma vida justa, santa, e ele vai procurar que o meu irmão tenha as mesmas coisas que eu tenho. Isso é profundo. Então o cristão que não tem fome e sede de justiça, ele está doente. Quem não tem fome está doente espiritualmente. Você tem que perseguir essas características aqui, todas elas juntas. Você não pode ser pobre de espírito e não ser quebrantado. Você não pode ser quebrantado e não ser manso. Você não pode ser manso e não ser fome e sede de justiça. Você não pode ter fome e sede de justiça e não ser misericordioso. Perdoar como você foi perdoado. Você tem que ser limpo de coração, não ter motivações, segundas intenções no teu coração, não. Pureza de coração. Vou explicar o que é isso depois com outros textos, né? E pacificador. Você tem pacificado as pessoas, tem jogado um contra o outro. Você é um pacificador ou você é um que leva a briga onde você está, né? Você reconcilia. É muito profundo. Cada uma dessas bem-aventuranças estão ligadas. Então, pobre de espírito, quebrantado, manso, ter fome e sede de justiça, de santidade, de igualdade, ser misericordioso, quer dizer, perdoar como você foi perdoado, né? Se colocar na pele daquele morador de rua como se você fosse ali jogado naquela rua, tá? Tudo isso é misericordioso. Compadecer é padecer com ele, se colocar na pele dele. É muito profundo, irmão. Se você não viver isso aqui, tu não é cristão, não. A oração de Jesus, o Senhor já está dizendo: perdoa a nossa vida assim como nós perdoamos nossos devedores. Se você não perdoar, eu também não te perdoo. Mas pastor, não merece, não. Você também não merece perdão. Jesus te perdoou sem você merecer nada. Ele matou o teu filho em seu lugar. Assim você recebe esse perdão. Só perdoa quem foi perdoado. Quem tem consciência que foi perdoado sem merecer, pela graça, um favor imerecido, ele não pode negar perdão a ninguém. Por isso a gente magoada, gente deprimida, gente procurando psicólogo, quando ele tem que buscar o perdão de Deus e acabou o problema. Deixa eu me empolgar aqui, porque eu quero falar outras bem-aventuranças sem detalhar essa aqui, mas só você ter uma noção como é profundo. E todas elas estão ligadas. Quando você reconhece que é pobre de espírito, você chora, você se torna uma pessoa mansa, né? Tem fome e sede de santidade, de igualdade, é misericordioso, é limpo de coração, é pacificador e é odiado. Espera aí, pastor, como é que o pacificador vai ser odiado, perseguido, vão caluniar você por causa de Jesus? Você é o dono da verdade, só Cristo salva, não, todos os caminhos levam a Deus, e começa a te odiar só por causa de Jesus. Você que está disposto a viver o caráter de Jesus aqui, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você foi chamado para ser parecido com Jesus, o caráter de Jesus. Isso aqui tudo é o caráter de Jesus. Ele foi manso, pobre de espírito, ele foi dependente de Deus, ele foi limpo de coração, ele é perfeito, ele foi odiado. Ele disse: o mundo nos odeia, sabendo que odiou a mim primeiro. Se chamaram a mim de diabo, vão chamar vocês de diabo também. Ele tem Beelzebul, Satanás, ele expulsa o demônio pelo poder do demônio. Eu já expulsei o demônio de uma pessoa, e a macumbeira disse assim: ele expulsou o demônio porque ele tem um diabo maior do que o meu. Eu não tenho diabo maior do que o dela, não. Eu tenho Jesus, o Espírito Santo, né? Então, foi em nome de Jesus que eu mandei sair o diabo. Não foi mandando sobe, desencarga, sobe, vai não sei para onde, tá? Então, o caráter de Jesus. Então eu quero dizer para você que busca a felicidade, não tem felicidade no odiar pecado. Aqui, puro de coração, misericordioso, pacificador. Você vai procurar, não vai achar. Mas eu vou dizer para você, como você
feliz é aquele que é perdoado pelo Senhor. Vou citar aqui várias passagens maravilhosas, né? Então a verdadeira felicidade é ser perdoado, lavado no sangue de Jesus. Que maravilha. Então, aí tem uma paz no céu na minha alma. Há 44 anos eu tenho paz com Deus. Justificados, Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho paz com Ele, eu posso orar e falar com Ele. Não é porque eu sou santinho, não, é porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Então, bem-aventurados, felizes, há uma relação entre santidade e felicidade nesse Sermão do Monte aqui. Não fala em dinheiro, não fala em riqueza, não fala em boas obras para ser feliz, não. Você vai praticar. As suas obras são consequência da sua fé em Jesus, mas não te faz merecer nada. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos. Sabe o que é graça, meu querido? Graça quer dizer no grego caris, onde vem a palavra carisma. Carisma quer dizer dom. Fulano é carismático, né? Tem dom. Então caris quer dizer favor e merecido. Graça quer dizer favor e merecido. Você não merece, ninguém merece nada. Você foi salvo pela graça, perdoado pela graça, curado pela graça, batizado pelo Espírito Santo pela graça. Você anda pela graça, pela misericórdia do Senhor. Então, Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? A graça e a fé é um presente de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se deposita em Jesus e é salvo pela graça. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, olha, eu dei 1 milhão para aquele asilo, eu estou abençoado, perdoado, né? No ano 1095 foi criada a indulgência. Você dava uma quantia de dinheiro para a igreja romana, você estava perdoado 1.700 anos de pecado, comprava a eternidade, chama-se indulgência. É uma blasfêmia isso, né? Então, tem igreja hoje vendendo a salvação. Vem cá, te dou um lencinho para te curar, você paga 100 reais, manda uma oferta, 100 reais, né? Está imitando isso, né? Indulgência. Então, pela graça sois salvos, né? Mas você também foi chamado para boas obras em Cristo Jesus, tá? Efésios 2, somos feitura sua, chamado para boas obras. Então eu fui chamado para praticar boas obras. Jesus disse aqui no Sermão do Monte: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, a tua obra é consequência da tua salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Então, vamos continuar aqui. Então, o que é bem-aventurado? O que é uma pessoa feliz? É que através da obediência às suas próprias leis morais nos encontramos e nos realizamos. Pois todo cristão pode testemunhar que há uma relação entre a santidade e a felicidade. Deus não está declarando que vocês se sentirão felizes, mas sim que Deus pensa delas. Aqui nessas bem-aventuranças está falando o que Deus pensa de você. E por causa disso você é um bem-aventurado, feliz. Jesus fala da felicidade aos olhos de Deus. Presta atenção. Bem-aventurado quer dizer felizes aos olhos de Deus. Porque aos olhos do mundo, felizes os que choram. Não choram não. Não. Chorar não é chorar de angústia, de desespero, não. É chorar pelos meus pecados, reconhecer a minha falência. Eu choro, me converto. 2 Coríntios 7:10 diz assim, que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, é chorar o meu pecado, odiar meu pecado, reconhecer meu pecado, que Jesus o meu pecado matou Jesus naquela cruz, e eu odeio o pecado por causa disso, eu não quero pisar no sangue de Jesus. Então isso é chorar, lamentar, confessar, abandonar o seu pecado. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha que maravilha. Então veja bem, as bem-aventuranças aqui, Jesus está falando, vocês vão se sentir felizes. Não, ele está dizendo que o que Deus pensa dessas pessoas, e por causa disso eles são bem-aventurados, felizes aos olhos de Deus. Jesus fala da felicidade aos olhos de Deus.
felizes pelo que Deus pensa delas. Reflexo do hebraico do Velho Testamento, pois a verdadeira felicidade inclui bem-estar ou estado de bem-aventurança associado à correta relação do homem para com Deus. Então, estou explicando aqui o que é a palavra macarios, felicidade, bem-aventurado. É o que Deus pensa de você. Você é feliz aos olhos de Deus. Feliz aquele que confia em mim. Feliz o homem que põe em mim a sua confiança. Está entendendo? Então eu vou citar alguns versículos aqui do Velho Testamento. Então essa bem-aventurança está ligada ao que Deus pensa de você por causa disso. Você é feliz aos olhos de Deus. Feliz que você reconhece a sua falência. Feliz que você se quebranta. A Bíblia diz que perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado, compungido. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse saiu perdoado da presença de Deus. Então, feliz aos olhos de Deus. Isso eu estou explicando para você entender. E agora eu vou citar versículos no Velho Testamento que falam dessas bem-aventuranças. Bem-aventurado por quê? O que Deus pensa de você é um reflexo do hebraico. A verdadeira felicidade inclui bem-estar ou estado de bem-aventurança associado à correta relação do homem com Deus. Feliz o homem que está relacionado bem com Deus. Como? Confiando nele, sendo perdoado por ele. Está entendendo? Então eu vou citar aqui alguns versículos que falam sobre isso. Primeiro, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, felizes o que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aliás, tudo quanto fizer prosperará. Essa versão está errada. O versículo diz assim: ele leva ao fim tudo quanto empreende. Quem? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho do ímpio. O ímpio só nega, eu não só nego. O ímpio não casa virgem, eu casei virgem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Vamos sonegar, vamos roubar, tem muito imposto, é um absurdo, vamos roubar, sonegando. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores de Deus debochado. Você está confiando em Deus? Os hospitais do Rio de Janeiro estão ao Deus dará. Deus dará porque o governo não faz nada, Deus também não faz nada. Deus faz sim. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e cura. Se o governo não presta, eu vou socorrer nos braços dele, na presença dele, e sou curado. Eu fui curado de asma brônquica em 2006 para 2007. Eu tinha asma brônquica, tinha que tomar Floradil, uso contínuo, e orei, ungi com óleo, orei, e Deus lá fiz uma nova função respiratória. Eu estou lá, soprei lá, o médico, o homem lá falou assim: o senhor está com pulmão de atleta? Pois é, Jesus me curou de função de asma brônquica. Então ele é o meu socorro, meu Jeová Rafá, o Senhor que me sara, que me cura. Se o SUS não resolve, está lá o SUS. SUS, assim, Sistema Único de Saúde, né? Eu boto um Jesus. Jesus. Jesus resolve. Amém. Só a misericórdia, né? Deus dará, isto aí a Deus dará, como se Deus não desse nada, né? Está muito enganado. No Salmo 104 fala que todos esperam em Deus, que Deus sustenta. Os animais, os passarinhos, tudo. E a Bíblia diz, no Salmo 104, que ele faz arrebentar nascente nos montes para dar de beber as cabras monteiras. Eu não precisa nem sair do morrinho lá, não. Fica lá o cabrito, Deus arrebentou uma nascente lá e dá para beber a cabra monteira. Ele cuida, Salmo 104. Então vamos lá, deixa eu comentar lá. Então, feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Você quer felicidade? Tem que dar feliz aos olhos de Deus. Feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, do iníquo, do perverso, do depravado. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes do seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Isso é fanatismo, pastor Evandro.
fanatismo, só fala de Jesus, de manhã, de tarde, de noite. É fanatismo. Deus não me chama de fanático, não. Ele manda meditar na palavra de dia e de noite. Sabe quem é a palavra? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Eu sou apaixonado por ele há 44 anos. É a palavra, a leitura da palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra. Feliz o homem que medita na sua palavra de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, né? Cujas frutos dão na estação própria. E tudo que ele leva ao fim, tudo que empreende. Tudo quanto fizer prosperará. A palavra não sou contra a prosperidade, não é contra a colocar prosperidade não é riqueza. Você pode ser próspero e não ser rico. Você pode ser rico e não ser próspero. Você pode ser rico e dar um tiro na cabeça. Mas feliz o homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, né? Feliz o homem que tem uma família abençoada, filhos na presença de Deus. Vamos ver aqui esses textos também, rapidinho, tá? Então, não são assim, porém, os iníquos, pois são como a palha que o vento dispersa, né? E, enfim, no Salmo 1, né? Pois não subsistirão no juízo os iníquos, os perversos, aquele que odeia a Deus, os iníquos, nem os pecadores em congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos iníquos perecerá. Então, felicidade, meu irmão, é aos olhos do nosso Deus. Feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, né? Primeira coisa, o Salmo 32 diz assim: feliz o homem cuja transgressão é perdoada. Davi tinha cometido um adultério e um homicídio, e ele mandou o marido dele, Urias, né? Ir lá na frente da batalha para morrer propositalmente, porque ele tinha deitado com a mulher dele, Betseba. Davi estava lá no palácio, aquela mulher bonita tomando banho. Não foi só ele que pecou, porque ela também foi com os pezinhos dela para a casa de Davi ter relações sexuais com ele. E quando o soldado voltou da guerra, volta para lá. Não, ele botou na frente da batalha para morrer. Quer dizer, ele adulterou com aquela mulher, Betseba, ainda mandou o marido lá para a frente da batalha para ele morrer. E no Salmo 32, no Salmo 51 é o Salmo da confissão do pecado de Davi. Davi disse no Salmo 32: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado, maldade. Sabe o que é isso? Graça. Eu li uma frase que diz assim: Deus manifestou a sua graça na lei, e a sua lei na graça deve ser obedecida. Embora ninguém consegue cumprir a lei totalmente. Se você não cobiça, adultério. Se você não adultério, você cobiça. Então você tem que guardar todos os mandamentos para ser salvo na lei de Moisés. E ninguém consegue. Virá sobre você maldição se você não infringir algum dos mandamentos. Mas Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. Então a maldição não cai sobre mim, vai cair sobre ele. Eu sou justificado, perdoado. E Davi disse: feliz o homem que é perdoado do seu adultério. Enquanto eu calei o meu pecado, não confessei o meu pecado, eu andei gemendo, agonia, mas dor na alma. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Todo aquele que é santo orará a ti. Olha só, pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Quando ele confessou e abandonou, ele sentiu paz na alma. Ele disse, então, Salmo 32, ele disse: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor imputa maldade, mas ele estava cheio de pecado. Feliz o homem quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não adouro. Enquanto eu guardei silêncio, não confessei meu pecado, envelheceram meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite pesava sobre mim a tua mão. Ele não confessou o adultério dele, nem o assassinato dele. Ele ficou gemendo de dor, uma tristeza na alma, uma desgraça. O meu humor se transformou em sequidão de estio. Eu confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Confessarei a minha transgressão, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Então ele disse: confessei o meu pecado, todo aquele que é santo orará a ti. Pecado perdoado, pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Feliz o homem que é perdoado sem merecer nada. E lá em Romanos 4, Paulo cita essa passagem dizendo assim: feliz o homem
que não pratica a obra, não faz obra nenhuma e é perdoado. Aquele que não pratica, não faz obra nenhuma, mas é perdoado pela sua fé, justificado pela fé, no sangue de Jesus. Está lá em Romanos capítulo 4, né? Diz assim, citando essa passagem do Salmo 32, lá em Romanos 4, Paulo está falando assim, que Davi disse que foi perdoada a sua iniquidade, é pela graça, é um favor imerecido, né? Eu estou me empolgando nesse texto aqui, mas é importante você saber, se você adulterou, cometeu um homicídio, mas se você confessar o seu pecado, está perdoado, você vai ser santo na mesma hora, por causa do sangue de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Feliz o homem que é perdoado do seu adultério, do seu assassinato. Davi praticou isso. E ele disse lá no Salmo 51, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha deitado com a mulher do soldado, mandou o soldado à frente da batalha para morrer. Então ele disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu deitei com a mulher do meu soldado, eu pequei, eu sou santuário do Espírito Santo. Ele foi embora, o Espírito Santo foi embora. Não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe quem é que dá a alegria da salvação? É o Espírito Santo. Se você deitar com outra mulher que não é a sua, o Espírito Santo, você é santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo vai embora. Você vai destruir o santuário de Deus. Mas se você confessar, o sangue te lava na mesma hora. E ele prometeu no Salmo 51, eu então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele fez um voto a Deus, tu perdoaste o meu adultério, meu assassinato, eu vou dizer para todo mundo que tu perdoa o pecado, aleluia, né? Aleluia. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que maravilha, é isso que eu tenho feito há 44 anos. Quem me perdoou, falou, Deus perdoou o pecado, há uma paz na minha alma, porque Ele perdoou o meu passado, o meu pecado, seja qual for. No Salmo 130, versículo 4, diz assim, contigo está o perdão, para que tu sejas reverenciado. Contigo está o perdão, para que tu sejas temido, amado, respeitado. Isso é bem-aventurado. Feliz o homem que é perdoado sem merecer nada, pela graça de Jesus. Pela graça de Jesus. É por isso que o cristão, uma boca cheia de dente, uma inflação danada, ele está rindo, está louvando o Senhor. Não é maluco não, ele é feliz, é perdoado. Ele é lavado do sangue de Jesus, olha só. Então, Salmo 32 diz, feliz aquele que é perdoado. Isso é bem-aventurado, isso é feliz. Não existe felicidade se não houver arrependimento. Odiar o pecado e abandonar o pecado, aí você vai sentir a paz do céu na tua alma. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo dá depende de ter saúde, ter dinheiro. Eu posso não ter dinheiro, não pode ter saúde, mas eu tenho paz na alma. Essa é a paz que Jesus nos dá. Não depende de saúde ou ter dinheiro na conta. É verdade que é preciso isso, mas não é isso a minha paz. Minha paz é o relacionamento meu com Ele, correto. Isso é bem-aventurado. Salmo 34, versículo 18. Feliz aquele que nele se refugia. Salmo 140. Feliz aquele que faz do Senhor, que põe no Senhor a sua confiança. Olha só, bem-aventurado aquele que põe em Deus a sua confiança. No Salmo 41, era Salmo 40, versículo 4. Feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor. Salmo 41, versículo 1 fala, feliz aquele que atende ao pobre, porque o Senhor vai socorrê-lo no dia mau. Amém. Você que atende ao pobre, o Senhor vai te socorrer no dia mau. Vou citar rapidamente aqui, porque a hora está correndo. Salmo 84 também fala, feliz aquele homem, o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 94 também fala isso, versículo 12. Feliz o homem a quem Deus instrui, ensina a sua lei. Salmo 94, 12. Salmo 112, versículo 1. Feliz o homem que teme ao Senhor. Feliz o homem que teme a Deus. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Salmo 112, versículo 1. Feliz o homem que teme ao Senhor. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurado, feliz aquele homem que tem uma vida íntegra e que anda na sua lei, quer dizer, na sua palavra, né? Feliz aquele, Salmo 119, versículo 2. Feliz aquele que
bem-aventurado aquele que guarda os seus testemunhos e buscam os seus testemunhos, buscam de todo o coração. Salmo 119, versículo 2. Você quer ser feliz? Feliz é aquele que guarda os testemunhos do Senhor, que é a palavra do Senhor, e buscam de todo o coração a palavra do Senhor. No Salmo 128 fala: feliz o homem cujo coração e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Tudo isso é a felicidade, é um relacionamento com Deus. Felizes os que choram os seus pecados. Por isso que, então não chora não. Eu choro sim meu pecado, eu choro de felicidade. Felicidade começa com choro. Há 44 anos atrás eu reconheci que Ele morreu por mim. Eu choro de paz, de felicidade, de alegria no meu coração. Você pode não acreditar nisso, mas eu sou feliz há 44 anos, na alma, perdoado, lavado no sangue de Jesus Cristo. Teme a Deus, confia em Deus, né? E lá em Jeremias, Provérbios 3,13, bem-aventurado aquele que acha sabedoria. Jeremias 17, versículo 5 fala: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Maldito o homem que confia em si próprio, na sua carne, na sua cultura, no seu dinheiro. Jeremias 9 fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e que saber que eu faço misericórdia em nome de Jesus. Então, Jeremias 29, 17 fala: maldito o homem que confia no homem. Agora, no versículo 8 fala: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem, pois será como uma árvore plantada à beira do rio, né? Vem vida, vem verdor. Agora, o maldito homem que confia no Senhor será como uma tamargueira no deserto, será como uma planta lá no deserto, seca, né? Então, bem-aventurado que é isso, meu irmão, é o seu relacionamento com Deus. Estou falando assim, esses textos do Velho Testamento, para te mostrar que a felicidade é a correta relação do homem com Deus. Não vai encontrar felicidade sem Deus, sem paz, sem ser perdoado, sem ser lavado no sangue de Jesus. Então, já citei alguns versículos aqui, vou citar mais rapidamente por causa da hora, né? Eu quero não demorar muito. Então, aqui também fala, várias passagens fala desse sermão do monte, vai citando o pobre de espírito, o que é o manso, pacificador, quebrantado. Já comentei esses versículos, né? Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos. Guarda os seus mandamentos, observa, pratica. Mateus 5,19. Bem-aventurado aquele que pratica os seus mandamentos e ensina para outras pessoas. Mateus 5,19, né? Praticar e ensinar, repartir com as pessoas esses ensinamentos, né? Então vamos ver. Aqui também fala, Lucas 11:28 fala assim: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Disseram para Jesus assim: bem-aventurados os peitos que te amamentaram e o ventre que te trouxe. Querendo exaltar Maria aí, né? Aí Jesus disse: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Você quer ser feliz? Não é louvar Maria, não. Maria foi uma mulher abençoada, mãe de Jesus, acabou por aí. Então, em Lucas 11:28, Jesus: bem-aventurados o peito que te amamentou e o ventre que te trouxe. Jesus: bem-aventurado, feliz os que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. E ele diz em Lucas 8:21: meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Em Mateus 11, versículo 6, Jesus disse: felizes aquele que não acha em mim escândalo, pedra de tropeço, né? Não se escandaliza com o meu evangelho, com a minha pregação, não se escandaliza, né? Mateus 24:46, bem-aventurado, feliz o servo que o Senhor achar vigiando quando ele voltar. Feliz aquele que está vigiando a qualquer momento. Hoje de manhã nós estudamos aqui sobre os sinais de estar vigilante para a volta do Senhor a qualquer momento. Ou eu partir estar com ele. Então Jesus disse em Mateus 24:46, bem-aventurado, feliz o servo que o Senhor achar vigiando quando ele voltar. Lucas 12:37, feliz o homem que
diz que Jesus mesmo vai te servir. Feliz aquele que está vigiando, para quando o Senhor voltar, e a Bíblia diz em Lucas 12:37, que o Senhor mesmo te servirá. Ele vai te servir, né? Ele vai te servir lá na presença dele. E lá em João 13:17, Jesus pegou e lavou os pés dos discípulos e disse: olha, bem-aventurados se vocês praticarem isso aqui. Mas será que eu tenho que lavar o pé do meu irmão? Não. O lava-pés, nós vemos o Papa lavando os pés da pessoa lá no cerimonial. Aquilo ali não tem valor nenhum. A Bíblia está falando aqui o seguinte: naquela época a pessoa chegava na rua com os pés cheios de poeira, aí vinha um servo e lavava os pés da pessoa, né? E Jesus veio com a toalha e lavou os pés do discípulo. Ele se fez servo. Ele mostrou com aquele lava-pés, ele mostrou amor, serviço e humildade. O lava-pés simbolizava: eu te amo, eu te sirvo, eu me humilho diante de você. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido. Então você também deve praticar isso. Eu amo meu irmão, eu sirvo meu irmão, eu me humilho diante do irmão. É isso que o lava-pés simboliza. Então você deve praticar isso, porque eu sou Senhor e fiz isso. Vocês fazem a mesma coisa. Mas é lavar o pé do discípulo. Era uma lição de amor, serviço e humildade. O lava-pés que Jesus estava ensinando aqui. Mais um versículo aqui sobre bem-aventurado, bem-aventurança. Eu já falei do Sermão do Monte, ali alguns versículos, comentei alguma coisa. Mateus capítulo 5, de 1 a 12, né? Agora, mais um versículo aqui. Daqui a pouco ele tem que terminar, a hora está avançando. Aqui em João 20:29, Jesus disse: bem-aventurado os que não me viram e creram. Ele disse para Tomé. Tomé, Jesus apareceu para o discípulo, Tomé não estava presente. 8 dias depois, ele foi lá e disse: Tomé, toca aqui na ferida, toca aqui. Jesus estava ali escutando, invisível. E ele estava dizendo: não, se eu não tocar na ferida aqui, eu não creio. Jesus estava ali escutando, invisível. 8 dias depois ele apareceu no meio dele, vivo, e falou falando: Tomé, toca aqui, toca aqui. Toca aqui no meu dedo, olha o furo aqui, ó. Bota o dedo aqui do lado. Oh, Rei meu e Deus meu. Tomé, porque tu viste, tu crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Você é um bem-aventurado que você não viu Jesus e crê nele. Eu sou um bem-aventurado que eu não vi Jesus, mas eu creio nele. Felizes os que não me viram e creram em mim. Aleluia. Então isso tudo é bem-aventurança. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo fala assim, que Jesus citou assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É ruim, hein, pastor? Eu quero mais, ó, vem a mim, né? Mas Jesus está dizendo aqui, em Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É mais feliz você dar do que receber. O verdadeiro cristão é generoso, é liberal. Não precisa botar a faca no pescoço, tá aqui o dinheiro. Não, ele vê a necessidade, recuperar um morador de rua, mandar uma oferta para Maraci, R$400 para recuperar um morador de rua lá, para ele comer lá e ouvir a palavra. Estou pedindo ajuda para o povo de Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como eu gosto de dar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele provou o seu amor dando o seu Filho, a coisa mais preciosa, o seu Filho amado. Eu vou correr aqui. Então, Romanos 4:7, eu já citei lá atrás, Salmo 32 com Romanos 4. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Oh, que maravilha ser perdoado. Se você quer ser feliz, é ser perdoado. Uma frase que eu vi num automóvel por aí, não sei onde foi, que diz assim: eu não sou melhor do que você, eu sou perdoado. É isso aí, meu irmão, tá? Eu sou feliz há 44 anos, vou dizer isso, porque eu prego o Evangelho para você conhecer Jesus. É a verdadeira felicidade, é ser perdoado, lavado no sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a que Deus não imputa pecado. Ele já levou o pecado sobre você, sobre ele, então ele absolve. Sabe o que é justificado? Justificado é Deus olhar para você através do sangue de Jesus, ver você literalmente sem pecado nenhum. Romanos 5:5 diz: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado quer dizer isso. Deus olha para você através do sangue de Jesus, vê você sem pecado.
sem pecado. Isso aqui é tremendo, né? Ah, meu irmão, como se você soubesse como é bom ter Jesus, ser perdoado, lavado no sangue de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado aquele que suporta a provação. Bem-aventurado aquele que é tentado, provado, testado, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Feliz o homem que é tentado. Satanás pediu para peneirar Pedro ali, para destruir a fé dele. Jesus disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te arrependeres, confirma os teus irmãos. Então, feliz o homem que é tentado, provado. Ele vai lá, tira tudo que Jó tem. Ele me ama porque ele tem camelos, ovelhas, ele tem filho, família abençoada. Ele me ama por minha causa. Amar a Deus, adorar a Deus, não é cantar louvores não, sabia? Adorar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, ele disse, ele adorou a Deus. O que é adorar? O Senhor é mais importante que camelo, que ovelha, que meus filhos, que caiu o telhado e matou meus filhos todos. Perdeu bens materiais, perdeu o filho, caiu o teto na cabeça dos filhos e matou. E depois ele perdeu a saúde também, ficou uma chaga fedorenta no corpo dele todinho. Ele disse, adorou a Deus. Ele rasgou as suas vestes, se humilhando e adorou a Deus. Tu és mais importante que camelo, ovelha, mulher, filho, tudo. Ele disse, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o justo, até na morte, tem esperança. Aleluia. Em Jó, capítulo 19, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo depois de consumir dessa carne aqui, meus olhos o verão. Ele profetizou a ressurreição de Jesus e profetizou a ressurreição do corpo dele. 1500 anos antes de Jesus nascer, Moisés escreveu o livro de Jó. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Profetizou a ressurreição de Jesus. E ainda depois de consumir essa carne aqui, meus olhos o verão. E profetizou a ressurreição do corpo dele também. Então ele adorou a Deus. Feliz o homem que é provado, testado, cirandado, venerado pelo diabo. Porque depois que Pedro foi provado, testado e aprovado, voltou, reconciliou, pediu perdão. A Bíblia diz que até a sombra dele os enfermos eram curados. Já pensou? Tão cheio do Espírito Santo que Pedro estava, ele negou Jesus, mas se arrependeu. Judas, ele não se arrependeu, foi lá e suicidou-se e foi para o inferno. Se ele tivesse arrependido, Jesus teria perdoado ele. Não tem pecado que o sangue de Jesus não perdoa imulável. Então, Pedro voltou e se arrependeu. Judas suicidou-se. Por isso que não teve oportunidade para ele. E eu quero citar rapidamente aqui alguns versículos ainda para terminar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bem-aventurado aquele que ouve as palavras do Apocalipse, que lê e o que guarda, porque o tempo está próximo, cedo venho. Vou terminar já, 5 minutos. Então, Apocalipse 1, 3 fala, bem-aventurado, feliz aquele que ouve o Apocalipse, lê o Apocalipse e pratica o Apocalipse, porque eis que cedo venho. Apocalipse 14, 13 diz, bem-aventurado aqueles que morrem agora no Senhor e descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanhem. Essa profecia, essa bem-aventurança aqui foi lá no meio da grande tribulação. Feliz o homem que morre no meio da tribulação e para de passar aquela batalha lá no meio da tribulação, porque na grande tribulação haverá morte, haverá pessoas serão decapitadas por causa de não colocar o sinal da besta na testa ou na mão. Então feliz aqueles que morrem no Senhor e feliz aqueles que vivem no Senhor. Eu vou terminar já. Aí depois tem Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurado, felizes os que têm sido chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não terá mais domínio a segunda morte. Bem-aventurado, capítulo 22. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Capítulo 22, versículo 7. Feliz aquele que guarda as palavras do Apocalipse. Feliz aquele que guarda as palavras do Apocalipse. E 22, versículo 14. Feliz aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e tem direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas.
terminar aqui, né? Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Feliz aquele que é lavado no sangue do Cordeiro. O Graça e Paz dizia: eu fui lavado e enxavado no sangue de Jesus. Graça e Paz já está lá no céu. Vamos ficar em pé aqui, vamos orar. Vamos orar aqui por aqueles que estão nos ouvindo aqui na internet. Bem-aventurado aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Tudo isso é bem-aventurado. Feliz o homem que é lavado no sangue do Cordeiro. Você quer ser feliz? Receba pela fé Jesus agora no teu coração. Diga: Senhor, eu te aceito. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, no seu corpo, cearei com ele e ele comigo. E eu vou lavar no sangue, no meu sangue. Você vai entrar na cidade pelas portas, na Nova Jerusalém. Feliz é aquele que é lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia! Receba o Senhor agora. Seja um bem-aventurado, um feliz, lavado, perdoado no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos